Prepare-se, pois está começando o podcast do Movimento Conservador. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Conservador. Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil e sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre, claro, pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas e compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das thumbs deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição e o link para conhecer a loja mais vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é uma pessoa que já participou do nosso podcast, você já conhece, ele é super da casa, né? Mas se você não conhece, o nosso convidado é colunista lá no Senso em Comum. Recentemente publicou aí artigo para o Brasil Sem Medo, do professor Olavo de Carvalho. Ele participa do podcast de altíssimo nível intelectual lá do Oliver Talk. Ele é professor e um dos melhores analistas políticos para assuntos internacionais que eu acho que muita gente considera aqui no Brasil, né? E o nosso convidado da semana é o meu grande amigo André Assi. Fala, André. E aí, Tef, tudo bem? O bom filho a casa torna. Aqui estou novamente. E eu, Tef Ferrari, que sou a psicóloga conservadora que você já conhece, nerd de plantão nas horas vagas, mas tá difícil, viu, minha gente? Tá difícil, muita coisa pra fazer, mas enfim, é sempre bom, né? Trabalho nunca é demais. E sou a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes deste podcast conferindo os arrobas que eu deixo aqui na descrição. Então, bora começar o assunto tema deste podcast. Bom, se eu trouxe senhor André Assi Barreto para cá, vocês já devem imaginar que nós vamos falar sobre algum assunto aí de política internacional, né? Então, nós fizemos com o André um super especial sobre o Brexit, explicando desde o comecinho ali dos assuntos introdutórios até o fechamento aí deste assunto, né? Agora nós vamos trazer um especial com algumas partes sobre as eleições americanas. Sim, você está aí ouvindo falar na imprensa, você já ouviu algum noticiário comentando sobre isso, mas não estão comentando bem, você não sabe como funciona? Fique tranquilo, neste especial sobre eleições americanas, o nosso querido professor vai nos ajudar, vai tirar as dúvidas do pessoal para a gente poder entender tudo o que está acontecendo e as influências disso aqui no Brasil. Bom, André, então só para começar, eu quero que você conte um pouquinho sobre os seus trabalhos, fale aí, dê uma pincelada em tudo que você está fazendo, como é que a gente te encontra nas redes sociais. Claro que eu vou deixar aqui na descrição teu arroba, mas eu quero que você comente. Venda teu peixe. O pessoal que não ainda eventualmente não tenha sei lá, né? Quem ouve lá o Oliver Talk sabe que eu sempre penso naquela pessoa que está aparecendo aqui hoje, né? Então o cara chegou aqui hoje, ele não sabe nada, não sabe quem nós somos, é um ouvinte que, aliás, é o objetivo da gente que produz esse tipo de coisa, né? Atingir sempre gente nova. Então eu sou professor de filosofia, graduado e mestre, escrevo para o Senso Comum, como a Tef disse, em grande parte das vezes sobre assuntos de relações internacionais, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu sempre falo que é um hobby autodidata, mas eu não falo isso né, porque às vezes, então o cara não manja nada, é só um palpiteiro. Não, eu leio lá, eu uso toda a minha bagagem de pesquisador da filosofia para ler os autores e tal,
dessa área e fazer as análises, né? Porque a gente precisa, como eu disse nos podcasts anteriores, que aí fica a dica, né, para quem está chegando agora, vai lá na sériezinha sobre o Brexit, que a TEF ministrou aqui e eu participei, que um pouco do que foi dito lá vai se aplicar ao que a gente vai fazer aqui agora também, que é a questão do enviesamento da mídia, de replicar o que as agências oficiais dizem, as análises ou muito ruins ou muito enviesadas e tudo mais. Então eu trato um pouco disso aí na minha vida pública, entre aspas, né, na minha vida nas redes sociais. A principal rede de interação no momento é o Twitter, então quem está surgindo aqui hoje, me siga lá no Twitter, né, o @AciBarreto, vai estar na descrição aí também, para vocês verem. E aí a gente pode ter uma interação legal, tirar uma dúvida, né? Enfim, estou no podcast do Oliver Talk também com o Luciano Oliveira, estou fazendo uma série sobre Jordan Peterson no momento. Depois que você ouvir aqui os podcasts do Movimento Conservador, dá uma olhadinha lá. A Podosfera está com uma produção de materiais aí muito boa. E eu também escrevo, tenho o meu site pessoal, né, que é o andreasbarreto.org, que no momento eu não estou publicando muita coisa por lá, estou mais replicando os podcasts, mas tem a página no Facebook, o perfil no Facebook, o Twitter e por aí vai. De vez em quando a gente pinta em outros lugares aí também, além do Senso em Comum, é claro, já citado. A gente está aí, também trabalho para editoras, né, também trabalho com edição de livros, nessas mesmas redes, também estou sempre divulgando o que a gente está fazendo no momento, o que é novidade. Estou trabalhando na tradução de um livro, não, eu ia falar nesse momento, não literalmente agora, é óbvio, né? mas durante essas últimas semanas e pelas próximas, estou trabalhando na tradução de um livro sobre ambientalismo. O livro tem um título estupendo que é The Green Reich, né? O Reich Verde. E tá falando sobre ambientalismo e o cara tá batendo, óbvio, né? Ele tem uma frase nesse livro que eu acho sensacional, que ele fala que no Reich Verde os judeus somos todos nós, né? Então o objetivo final dos ambientalistas aí é colocar a humanidade em holocausto para salvar o planeta, entre aspas. Então isso é um pouquinho de tudo que eu faço. E fazendo tudo isso eu ainda tenho tempo para respirar, tá? Só para registrar. Bom, então já vamos começar esse podcast. Muito feliz porque o André, ele não está associado à Greta, né, André? Não tem nada a ver com ela. Nem a Greta, nem a anti-Greta, nada, não é a minha praia. Bom, então com essa grande informação e essa felicidade em saber que o André está jogando no nosso time, né? Que bom, né? Graças a Deus, podcast Movimento Conservador. André, vamos lá. Como é que funciona as eleições americanas? Para quem não conhece, para quem não sabe como é que a coisa acontece lá nos Estados Unidos, se é igual do Brasil, se não é igual do Brasil, como é que é esse negócio todo na prática? Certo, então vamos lá. Eu até participei do podcast do professor Igor, né, o Irmãos Caverna, falando também um pouquinho sobre eleições americanas, e aí lá eu contei uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena eu contar aqui também, embora eu vá, né, as abordagens são diferentes, mas assim, essa pergunta, né, todo ano que tem eleição nos Estados Unidos, pessoas que são próximas de mim e que sabem que eu gosto, tanto de acompanhar política internacional, como especificamente política americana e tudo mais, então as pessoas, é muito engraçado, porque assim, é aquela coisa de, André, vem aqui, eu quero entender como funcionam as eleições dos Estados Unidos, porque eu não entendo nada, é muito difícil, mas só que normalmente as pessoas, assim, imaginem, assim, você tá no corredor de algum lugar, né, do lugar que você trabalha, e aí a pessoa te puxa no corredor assim e fala, explica aí pra mim as eleições americanas, querendo uma resposta de 30 segundos que vai torná-la entendedora do formato das eleições americanas. E não é bem assim que funciona, né? Mas isso é interessante, é engraçado a gente tratar disso daí, porque muita gente tem, de fato, essa dúvida. É realmente diferente do modelo brasileiro, que eu já vou chegar lá. É realmente um pouquinho, é levemente difícil, mas não é nada, não é o que as pessoas pensam que não é nenhum bicho de 7 cabeças, as pessoas dão uma exagerada mesmo. Falta um pouquinho de às vezes, de pesquisa e vontade de ir atrás, né, para entender, mas a gente está aqui também para fazer esse filtro.
Então, vamos lá. E aí, né, antes de eu chegar nisso que eu vou mencionar agora, eu vou passar por uma outra parte da minha fala, mas eu criei aqui todo um exemplo exclusivo, né, uma coisa própria, para explicar como funcionam as eleições americanas. Mas antes de chegar nesse exemplo que eu criei, de fato, o modelo americano é diferente do brasileiro. E qual que é o modelo brasileiro? Né? Na ciência política é o quê? É o voto direto. O que a gente tem aqui no Brasil é o voto direto, onde o eleito será determinado por quem tiver a metade de todos os votos, mais um. Né? Então, e é basicamente isso que a gente acompanha nos nossos processos eleitorais aqui. Para uma eleição ser decidida no primeiro turno, o cara precisa ter todo o universo de metade dos eleitores, mais um. Se ele tiver isso, ele ganhou no primeiro turno, está eleito. Se ele tiver menos, vai ter um segundo turno, mas aí está dividido em dois, necessariamente um dos dois vai ter que ter 50 mais um, e está eleito, acabou. Um voto vale, né? É claro que um voto sempre vai ter um peso único, né? Individual, mas assim, é direto, né? O seu voto mais o voto do cara que está do teu lado. Então, esse é o modelo brasileiro. É o voto popular direto, então, né? E nos Estados Unidos, o que gera a confusão na cabeça das pessoas é que eles usam o sistema de delegados, né? Então, cada um dos 50 estados americanos tem um número específico de delegados, né, que são representantes desses eleitores. E aí, o candidato que tiver 50% mais um dos votos vai levar todos os delegados daquele estado. E todos os delegados daquele estado, então, vão replicar o voto deles no candidato mais votado. Isso funciona para 48 estados americanos, só no Maine e mais um estado que eu não me lembro qual é agora, que existe a possibilidade de divisão dos delegados. Né? Quem tiver a maior porcentagem leva o maior número, mas o segundo colocado leva uma parcelinha de delegados aqui. Mas a gente pode, para fins práticos, ignorar esse aspecto aqui, porque é uma coisa ali excepcional de 2 estados. E aí o número de delegados de cada estado vai estar relacionado, vai ter a ver com a quantidade de pessoas em cada estado, né? Então, quanto menos populoso o estado, menos delegados ele tem, mas ele tem delegados, né? E na proporção, né? Muitas vezes na proporção, o estado que tem menos gente acaba tendo mais delegados por grupo de eleitores. Então, por exemplo, se a gente pegar, agora, vamos pensar, um estado com 1 milhão de habitantes vai ter 3 delegados, então vai dar uma média aí de 1 delegado para cada 330 mil habitantes. Outros estados com mais habitantes, o intervalo não vai ter 1 delegado para cada 300 mil habitantes também, mas vai ter 1 delegado para cada 1,5 milhão, para cada 1 milhão de habitantes. De maneira que, né, tudo isso com qual objetivo? O objetivo é que todos os estados tenham voz, mesmo os nanicos e também os grandões. Né? Então, Califórnia, Texas, que são grandes, são os estados com números de... A Califórnia é o estado americano com o maior número de delegados, salvo engano são 50. Texas tem 42. Então, assim, realmente, esses estados são grandes, são importantes, são populosos. Ganhar lá é muito bom, porque você absorve um número considerável de delegados, mas você também tem que fazer campanha lá no estado nanico, também tem que pensar em políticas para o estado nanico, porque lá também tem delegados. E aí, se a gente pensar no universo de 600 e poucos delegados, agora não lembro o número exato aqui, aí você vai ter que ter metade dos delegados mais um. Pô, todo delegado importa. Né? O estado X tem 3 delegados. Não é desprezível. Né? Não é para ser menosprezado. 3 delegados é alguma coisa. Então, os pais fundadores, né, pensaram nesse sistema de delegados para evitar esse tipo de coisa. O próprio Trump, em 2016, quando ele ganha a eleição com maioria de delegados, mas sem ter o voto popular, né? Então, no voto popular, a Hillary Clinton teve mais votos populares, mais votos nominais individuais, mas não teve maioria de delegados. E aí, quando isso aconteceu, um monte de gente da imprensa falou: esse sistema dos delegados é um absurdo, isso tinha que acabar, né, querendo mudar a regra do jogo depois que descobriu que perdeu o resultado. E aí o próprio Trump falou: olha, se fosse por voto popular, não quer dizer que eu ia ter perdido. Se fosse por voto popular,
ele ia ter feito campanha no Texas, só no Texas, só na Califórnia, só nos estados mais populosos. E aí o resultado poderia ter sido outro também, né? Você não pode pegar o resultado do voto popular num contexto de votação por delegados e falar, o outro ia ganhar. Não. Se a eleição fosse inteiramente no voto popular, as estratégias seriam outras e talvez o resultado seria outro também, né? Uhum. Então, a gente tem tudo isso. Aí, eu não sei se vai ficar didático, você que vai me falar aqui agora e depois as pessoas. Eu bolei um exemplinho aqui, né, de como funciona a questão dos delegados. Então, eu pensei o seguinte, uma eleição em um prédio, para síndico de prédio, onde tem 120 habitantes nesse prédio, 120 moradores nesse prédio, e são 2 candidatos a síndico, né? Eu chamei um candidato aqui de André e um de João, só para fins de exemplo. Se o André ganhar, vai ser treta, viu? Marmelada, né? Marmelada, é. Deixa eu ver, pior que eu ganhei aqui no meu exemplo. Aí, ó, como pode? Eu escolhi o sistema para isso mesmo. Então, olha só, então pensem aí. Então, vai ter eleição para síndico de um prédio com 120 moradores. Só que esse grupo de moradores esse grupão se divide em 3 subgrupos. Então, tem o grupo A, que é dos ricos, o grupo B, que é da classe média, e o grupo C, que é dos pobres. É um prédio democrático, tem habitantes de todas as classes sociais. Só que o grupo A dos ricos tem 60 moradores, o grupo B da classe média tem 30 e o grupo C tem 30. Certo? Então 120 divididos em 60, 30, 30. Se fosse uma eleição direta, quem tivesse 60 votos mais um, ou seja, 61 votos, ganharia. Não importa de onde veio. Então olha só, se fosse uma eleição direta e eu quisesse ser síndico do prédio, eu teria basicamente que prometer alguma coisa para o grupo dos ricos. O grupo dos ricos é de 60, é metade do eleitorado. Se eu preciso de 61 votos para me eleger, então eu vou prometer alguma vantagem para esses 60 e eu corrompo ali alguém dos outros 2 grupos. Pronto, 61 ganhei, fechado. Só que a eleição para síndico desse prédio não vai ser uma eleição direta, mas vai ser uma eleição por delegados. Então olha só, cada grupo vai ter um número X de delegados. Qual é esse número? O grupo A dos ricos, que tem 60 moradores, vai ter 10 delegados. O grupo B e C, que tem 30 moradores, vai ter 6 delegados cada um. Então é 10, 6 e 6, 22 delegados no total. Beleza. Aí, vamos lá. Resultado das eleições por delegados no prédio, entre o André e o João. Então olha só o que aconteceu. O André, no grupo A, o André teve 15 votos e o João teve 45. Então, meu adversário ganhou no grupo dos mais ricos. Ele teve 45 votos e eu tive 15. Ele levou os 10 delegados do grupo A. Só que, no grupo B, eu tive 20 votos e o João teve 10. E no grupo C também. Eu tive 20 e o João teve 10. Então, olha só, eu tive 20, 20 e 15 votos. Então, eu tive 55 no total. Mas eu ganhei no grupo B e C, que tem 6 delegados cada um. Então eu levei os 12 delegados. Então eu ganhei a eleição. O João ganhou no grupo A, que tinha 10 delegados. Ele ganhou lá, fez maioria, beleza, levou os 10 delegados. Mas eu ganhei nos outros 2, que tinha 6 delegados cada um, que dá 12 no total. Então eu ganhei a eleição por delegados, obtendo 12 delegados e perdendo no voto popular. Então, na numeração que eu coloquei, eu tive 55 votos diretos e o meu adversário, João, teve 65. No voto popular eu perdi, na eleição por delegados eu ganhei. Teoricamente, então vamos fazer uma leitura disso. Então, é assim que funciona lá. E como que a gente pode fazer uma leitura aqui da vantagem desse sistema? Eu posso dizer, olha, bom, a gente tem um meio a meio aqui, né? 60 eleitores do grupo A e 60 eleitores da classe média e dos pobres no total, 30 e 30. Isso é legal, um sistema de delegados aqui é legal, por quê? Porque o grupo B e C, que são minoria, não saem em desvantagem. Né? Eles têm uma representatividade real que não é expressa na quantidade de pessoas que o formam, mas na quantidade de delegados que eles têm. E aí, como eu disse lá agora há pouco, a lógica é a mesma. O objetivo é que
os nanicos tenham voz. Claro que eles não vão ter mais voz do que quem é grandão, mas eles vão ter uma voz relevante, ao ponto de ser decisivo, né? Ao ponto de ser relevante de fato, né? Então, ou seja, essa eleição simulada aí que eu criei é para explicar como funciona e por que é relevante. Então, não sei, enfim, não sei se foi... Eu pensei nisso, assim, de última hora, eu espero que seja didático para as pessoas finalmente, então todo mundo que ouvir não vai me parar no corredor e perguntar, e aí, como funcionam as eleições? Então, tem o sistema de delegados, que é desse jeito que eu falo, com esse objetivo, né? É basicamente assim que a banda toca por lá. Bom, então vamos lá. Agora que a gente conseguiu entender com esse exemplo, o exemplo foi muito bom, foi brilhante, eu gostei de verdade. Eu consegui entender direitinho, porque eu tinha dúvidas. Eu fui uma das pessoas que já parou o André, só que o pior é que eu nem parei André em corredor, eu parei André numa festa, né, André? Nessa última festa que teve, eu fui lá e falei, então, André, preciso falar com você sobre eleições americanas. Ele, tá bom, Tef, depois, né? Então entre foi bem isso. E outro. É, exatamente, entre um vinho e outro, eu ia entender tudo aquele dia, com certeza. Mas enfim, agora que a gente conseguiu entender direitinho essa parte dos votos e como é que funciona a diferença, né, do voto popular e dos delegados, vamos passar para a questão das primárias. Só que a questão das primárias eu queria, André, que você explicasse primeiro o que são as primárias, tá? Como elas funcionam, se elas são parecidas aí com essas primárias aí brasileiras. Então aqui no Brasil a gente tem os pré-candidatos, seria mais ou menos a mesma coisa. E aí depois a gente entra aí na questão dos democratas e dos republicanos. Certo. Então, na verdade, o sistema de primárias lá segue o mesmo sistema da eleição, né? Você vai de estado em estado, os filiados ao partido, em geral são os filiados ao partido que estão permitidos de votar, e eles vão lá e escolhem o pré-candidato que eles desejam que seja o candidato. Então, e aqui no Brasil, a gente, teoricamente, os partidos também têm a possibilidade de prévia, mas isso não é muito comum, né? Assim, em geral, o candidato é autoevidente, então, ou autoevidente porque ele é muito popular, muito bom, ou autoevidente por motivos de maracutaia, e aí acaba não tendo a primária, né? Que a primária é esse momento para se escolher o candidato mais adequado dentro do quadro do partido para ser o candidato numa eleição majoritária, né? Para uma prefeitura, um governo, um presidente, etc. O caso mais recente aqui de primária com maracutaia que a gente teve no Brasil, que eu me lembre, né? Na verdade, eu tô falando porque eu sou aqui de São Paulo, né? Óbvio. Então, eu tô falando do exemplo que tá aqui na minha mão. Quando o João Dória, em 2016, queria ser candidato pelo PSDB, ele, se fosse pelo esquema das coisas, do curso natural das coisas, ele provavelmente não teria sido candidato. Então, o que ele fez? Ele falou que queria, não, porque eu quero primárias. E aí ele foi construindo dentro do esquema das primárias as maracutaias para que ele chegasse a ser candidato. Senão ele não teria sido candidato à Prefeitura de São Paulo em 2016 pelo PSDB. Eu me lembro que nessa época ele veio até aqui nos bairros onde eu venho, em São Mateus, veio em Sapopemba. Mas por quê? Não porque ele nos ama, mas porque ele queria fazer as maracutaias com os filiados para convencer os filiados a votarem nele a todo custo e então ele ser o candidato pelo PSDB naquele momento. Então, ou seja, no Brasil não se tem muito uma cultura de primária, né? Ao passo que nos Estados Unidos as primárias elas são muito importantes, né? Elas são muito importantes, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata fazem as suas primárias, só que quando você vai ter o momento de reeleição, né? Então alguém, eu até não quero pular etapas aqui, mas quando alguém fala assim, por que está tendo primárias democratas, mas não está tendo primárias republicanas? Na verdade, duas coisas. Espera-se que quando você tem um candidato que está no governo, né, está em governo vigente, que ele vai ser o escolhido, né? Então você não precisa de primárias por causa disso. E na verdade não é bem real que não esteja tendo as primárias republicanas. Elas estão ocorrendo entre 2, 3 bobão lá, que são anti-Trump. Mas assim, a relevância disso é tão pequena, né, tão ínfima, considerando o Trump e o seu governo, e que normalmente quando você tem esse movimento do primeiro mandato para o segundo mandato,
o cabeça da chapa é o cara que já está no governo, então isso acaba não tendo tanto uma relevância. E aí, agora, como o Partido Democrata está na oposição e não tem candidato definido, então existe a necessidade das primárias, né, para que seja feita essa escolha. E aí o negócio corre pelo mesmo processo das eleições. Vai de estado em estado, tem campanha, e os eleitores do Partido Democrata vão lá em eventos organizados pelo próprio partido e escolhem entre os candidatos possíveis quem eles gostariam que fosse o candidato, com quem eles simpatizam mais, né? Então, né, e lá tem muito essa, os hispânicos simpatizam mais com X, os negros com Y, as minorias identitárias, né, gays, não sei o que, com outro fulano. E aí é nesse momento que esse tipo de coisa acaba sendo expressa, né? Mas assim, lá a cultura da primária, né, e é muito grande, muito maior do que aqui, e as primárias, elas são de fato um evento relevante, né? O negócio, a eleição já começou, né? A eleição já começou. Eu tava falando agora com você no bastidor que a gente vai ter a super terça agora no dia 3, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, a partir de agora, mais do que nunca, as eleições presidenciais americanas serão um assunto frequente na mídia, mesmo que a gente ainda esteja longe das eleições, que vão ser em novembro, e esteja só na etapa das primárias, né? Uhum. Então é por aí. Bom, vamos lá. Então, vamos primeiro começar pelo republicano, que eu acho que vai ser até mais rápido, e aí depois a gente vai lá para os democratas. Nos republicanos, eu queria perguntar para você se o Trump já tá 100% confirmado, porque eu andei lendo aí algumas reportagens com pessoas tentando boicotar, falando que não é bem assim, que estavam querendo tentar tirar o Trump, então essa daí já queria que você falasse sobre isso. E, adicionalmente, o Trump, ele foi um candidato independente, né, Dré? E aí esse candidato independente, ele acabou conseguindo entrar ali na ala republicana. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Tá, então, na verdade o Trump não tá 100%, mas ele tá 99,99%, né? Existem lá pleiteantes a candidatura republicana à presidência, mas é aquele, assim, é tipo os esquisitos, né? É o cara que são republicanos que são totalmente anti-Trump e que não tem, assim, o mínimo de senso, né, de perceber que você tem um presidente com puta histórico de governo para colocar em campanha, para colocar na mesa, e que, portanto, ele é a escolha óbvia, né? Não é necessário primária, porque ele é a escolha óbvia a se tomar, então não precisa de primária para isso. Então, ou seja, tá rolando aí, mas assim, é tão irrelevante que a gente pode praticamente passar batido, assim. São 2, 3 losers ali que estão querendo fazer um barulhinho, né, chamar atenção e tal. Não é 100%, porque isso está acontecendo, mas é 99,99%. Nos Estados Unidos tem uma outra coisa, que é a questão dos candidatos independentes, né? Então, porque assim, o Trump, ele, na verdade, em 2016, ele concorreu o tempo todo já como um republicano. Mas, de fato, no passado, o Trump apoiou candidaturas democratas, né, e tudo mais. Como o próprio, a gente não chegou lá ainda, né, mas o próprio Mike Bloomberg, que é um outro bilionário, só que está concorrendo lá do outro lado, acusam ele da mesma coisa que acusavam o Trump em 2016. Porque você esses caras bilionários, eles financiam todo mundo. Sabe aquela coisa de sou podre de rico, vou financiar os dois lados da guerra, de qualquer forma eu saio ganhando, porque um dos dois lados vai ganhar? Então esses meios bilionários, eles operam com essa mentalidade, né? Mas lá, então, existe existe uma cultura muito maior também da candidatura independente, né? Porém, a candidatura, aliás, inclusive cogitam que se o Bloomberg não for escolhido pelo Partido Democrata, que ele poderia concorrer como um independente. A gente pode até falar disso mais lá na frente. Mas, então, assim, existe essa possibilidade da candidatura independente, só que, assim, para o cara ganhar como independente, ele tem que ser tipo um semideus, né? Porque quando você tem um partido, você vai ter muito mais vantagens legítimas do que quando você concorre como
um independente. Fora que depois você vai ter um Congresso e um Senado que não vão ser formados por independentes. Então o cara vai ter que ser um semideus para ganhar e depois um semideus para governar. Porque ele vai ter que encontrar ali o meio de campo entre os dois partidos que vão dominar o Congresso e o Senado para tentar aprovar alguma coisa e o governo andar, né? Então, assim, em 2016, aventaram essa possibilidade, né? Olha, se o Trump não ganhar as primárias, ele vai concorrer como independente, não sei o quê, e vai rachar o voto da direita, e a Hillary vai se eleger e tal. Mas aí acabou dando tudo certo, né? Ele foi escolhido nas primárias de qualquer maneira e isso nem passou pela cabeça. Mas essa possibilidade da candidatura independente, ela existe, né? Mas o cara tem que ter uma força política muito grande e uma força muito maior ainda para ser eventualmente eleito e depois governar o país. Candidaturas independentes, as últimas candidaturas independentes que existiram nos Estados Unidos, elas foram do século XIX, né? O George Washington foi o primeiro independente. Uhum. Foi o primeiro presidente e ele não era nem do Partido Republicano, nem do Partido Democrata. E depois teve mais alguns independentes, lá bem no comecinho da história da República Americana. Depois a gente tem um absoluto predomínio de republicanos e democratas, né? Uhum. Tá, me fala uma coisa, o impeachment, aquela tentativa de impeachment, pode atrapalhar, pode afetar, pode dar alguma coisa, ou isso já é assunto concluído? Olha, aí é uma questão realmente de análise individual, mas eu acho que os democratas, pelo que eu tô sentindo, assim, é que a gente tem que analisar à luz do que a gente tem no momento. O que eu tô sentindo do que eu vi nos últimos dias, eu acho mais fácil os democratas investirem no coronavírus do que no negócio do impeachment. A jogada do impeachment era para ver se colar, tipo, vai que cola, né? Já era uma coisa improvável, e alguns democratas pontualmente disseram isso, mas vai que cola, né? Ou vai que eu, de fato, consigo desgastar a imagem do Trump e colher alguma vantagem disso. Agora que o negócio passou, e se a gente observar também já não se fala mais nisso, eu acredito que é assunto praticamente morto. Então eu acho, assim, em termos de tipo, qual vai ser a investida para tentar manchar a reputação do Trump, dependendo de como a questão do coronavírus caminha, porque isso já está acontecendo. Os caras já estão falando que morreu uma pessoa só nos Estados Unidos, ou duas, não tenho certeza. Mas tipo, o negócio ainda está muito distante lá, e os caras já estão falando que é o apocalipse e que é culpa do Trump. Né? Então, assim, eu acredito, veja, pode ser que no meio do caminho, por alguma razão X, talvez se o Joe Biden for o adversário, né? A gente vai falar daqui a pouco dos adversários possíveis. Se o Joe Biden for o adversário, talvez isso volte, porque o filho do Joe Biden estava diretamente envolvido nessa questão, né? Porque todo o processo se deu porque supostamente o Trump pediu para o presidente da Ucrânia dar uma caprichada na investigação sobre possíveis falcatruas do filho do Joe Biden na Ucrânia, e aí, isso seria um abuso de poder, né? Ele estaria usando da condição de presidente para tentar colher uma vantagem política em cima do outro. Esse foi o motivo da tentativa do impeachment, dito de maneira extremamente resumida. Então, se, por exemplo, for o Joe Biden o adversário, pode ser que volte o tema do impeachment, e aí só no momento para a gente analisar que peso isso vai ter. Mas no momento, à luz do que a gente tem na mão agora, eu acho que o impeachment é assunto morto. Não vai ser nem ressuscitado e nem vai afetar muito a imagem do... Então bora lá, como é que estão as primárias aí na ala democrata? Então, o negócio, que nem a gente estava falando agora há pouco, né, a coisa está fervilhando, né? A gente está aí à beira da super terça, que é o momento em que 14 estados americanos vão votar, 14 estados vão chamar os filiados ao Partido Democrata para escolher o seu candidato. Isso é a super terça. E dentro desses 14 estados estão inclusos Texas e Califórnia, que são têm um peso muito grande. E a gente já teve Iowa, onde deu praticamente um empate entre o Bernie Sanders e o Pete Buttigieg.
mas daqui a pouco eu vou falar do Buttigieg. E a gente teve, então, Iowa, que foi praticamente um empate entre o Sanders e o Buttigieg, e teve aquela bizarrice os caras não conseguiam contar os votos, foi um papelão, né? Muita gente até falou naquele momento, os democratas querem dirigir o país e não conseguem nem fazer a própria primária. E que bodega é essa, né? A gente teve Iowa, New Hampshire, né, que deu Sanders, tivemos Nevada, que deu Sanders também, e tivemos agora, sábado, a Carolina do Sul, em que deu o Biden com uma vantagem assim, de 29 pontos percentuais. O Biden teve 29 pontos de vantagem em relação ao Sanders. Então, isso foi importante para dar um up na corrida aí do Biden pela possibilidade de ser candidato. E aí agora na super terça a gente vai ter com certeza outros candidatos deixando, né, a corrida. Então o que aconteceu? Até a primária da Carolina do Sul, os candidatos eram Bernie Sanders, que é o socialista democrático, né, auto-intitulado, o Joe Biden, que foi vice do Obama nos 2 mandatos, o Joe Biden. A gente tem o Mike Bloomberg, ele é candidato, mas ele não concorreu em nenhuma dessas 4 primeiras, tá? Ele vai concorrer agora na super terça, mas a gente não consegue analisar um desempenho dele, porque ele não concorreu, ele preferiu investir todas as energias e dinheiro na super terça. Mas a gente fala do Bloomberg daqui a pouco. Voltando lá, então, a gente teve os candidatos ou seja, nas 4 primeiras foram Sanders, Biden, Elizabeth Warren, né, que é a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders são a ala radical da coisa. Os caras querem mesmo medicina socializada, política identitária, gênero, aborto, é o pacotão completo mesmo. Tá? Os demais supostamente são moderados. Tá? Todos os demais se auto-intitulam, se vendem como moderados. Então a gente tem Biden, Sanders, Warren, tinha o Pete Buttigieg, né? Esse cara, ele foi bem na primeira primária, né? Ele praticamente empatou com o Sanders, teve lá ao longo das primárias nos Estados Unidos, eles têm um negócio que eles falam que é o momentum. Né? O que é o momentum? Momentum é assim, antes do debate da primária, o cara tem lá umas falas top e aí agora ele vai ser o candidato, vai ganhar. Nas primárias republicanas em 2016 teve vários casos desses. Teve com a Carly Fiorina, teve com o Ted Cruz, teve com o Marco Rubio. O cara tem um desempenho top no debate, aí vai lá na primária, tem um bom desempenho, agora vai. E aí não vai. Né? Então o Buttigieg ele tá nessa ala supostamente moderada, ele teve um bom desempenho nas 2 primeiras primárias, né, Iowa e New Hampshire, mas eu li a notícia agora, de 1h30 atrás, de que ele pulou fora já também, né? Ele acabou de pular fora. Mas daqui a pouco a gente faz uma leitura disso, mas até a Carolina do Sul ele estava envolvido. E aí a gente tinha também a Amy Klobuchar, né, que é uma candidata, essa eu acredito que seja moderada mesmo, né, porque o Partido Democrata tem uma ala moderada, né, só que ela provavelmente deve pular fora depois da super terça também, porque apesar dela ser moderada, ela é muito sem graça, sem carisma, ela enfim, dá tédio olhar para ela, né, então paciência, né, a política ela é um pacote de coisas, não é só a sua competência. Então eram esses, deixa eu ver, peraí, eu esqueci e o Tom Steyer. O Tom Steyer, ele ficou nas primárias até a Carolina do Sul, só que quando ele gastou $200 milhões, porque ele achava que ia conquistar o voto dos negros na Carolina do Sul, e ele gastou $200 milhões em propaganda, e aí ele ficou em terceiro lugar, atrás do Biden e do Sanders. Então, logo depois ele falou, bom, fechou aqui para mim a conta, passou a régua, estou pulando fora. Então, desde o início das primárias até agora, dentro dos candidatos relevantes, porque ainda tem a Tulsi Gabbard, né? Ela está na disputa, mas não está conseguindo, está pontuando 1%, 2%. Então, se algum preciosista
falar que eu não mencionei, estou mencionando aqui, mas estou passando ao largo porque a relevância é praticamente nula. É a Marina Silva dos Estados Unidos, né? Tipo isso. E ela é uma boa candidata também. Tipo assim, no mundo ideal, né? Eu acho que uma Tulsi Gabbard ou uma Amy Klobuchar seriam boas candidatas, né? Porque são moderadas, são mais de centro de fato, né? Centro verdadeiro, né? Não é centrão e nem isentão. Mas não vai ser dessa vez para elas também. Então, e aí, desde então, agora para super terça, quem serão os candidatos? Mike Bloomberg, aí ele entra na parada, também tá torrando uma grana violenta, né? É bilionário, pode fazer isso, tá torrando uma grana violenta na campanha. Vai ser o Biden, que tá. O momentum agora está com o Biden, porque ele ganhou com uma margem muito grande na Carolina do Sul. Então o momentum é dele. Vamos ver como vai ser na super terça. De acordo com as pesquisas, dos 14 estados da super terça, ele só está liderando em 2. Nos outros 12, quem lidera é o Sanders. Claro que isso pode mudar, as pesquisas podem falhar, 1 milhão de coisas podem acontecer, mas a pesquisa ela é para isso, né? Ela é para o feeling, não é para você levar a ferro e fogo. Então na super terça a gente vai ter Biden, Sanders, Bloomberg, Warren e a Klobuchar. Tá? Então a gente vai ter esses 5, e aí eu acredito que a gente deve, a partir da super terça, a Warren e a Klobuchar devem pular fora, e aí sobra o Bloomberg, o Sanders e o Biden. Se o desempenho do Bloomberg for muito ruim, ele não conseguir nada que preste na super terça, para mim pessoalmente é nebuloso se ele sai ou se ele fica, né? Eu realmente não sei. Até mesmo porque eu estou pressupondo aqui a fina regra da coisa. Eu não sei em termos de maracutaias possíveis, né? Porque não dá pra gente analisar que maracutaia vai fazer, né? Só a hora que acontecer. Mas eu não sei, né? Então, mas na prática a gente está assim, caminhando para isso, para a disputa Biden-Sanders, talvez com o Bloomberg correndo por fora aí. E aí a gente vai ter, assim, pelo menos uma disputa entre uma ala um pouquinho mais... É que assim, o Biden é moderado em comparação ao Sanders, né? Mas tem um monte de proposta babaca lá, e proposta que não cabe muito na nossa régua, assim, de quem tá à direita. Mas em comparação ao Sanders, de fato, ele é um cara mais moderado, assim, mais pé no freio. Então, assim, esse é o estado atual das primárias democratas, né? É normal a gente ter essas saídas, né? Então saiu o Steyer, saiu o Buttigieg. Eu queria falar uma coisa do Buttigieg. Esse cara, o Pete Buttigieg, eu achei que, quando ele teve o momento dele lá em Iowa e New Hampshire, eu falei, esse cara, não sei não, hein? Eu achei que ele ia bombar. Por quê? Ele é um cara perigoso. Ele é uma espécie de Obama 2.0. Guardem essas palavras aí. Por quê? Ele era um cara basicamente desconhecido, foi prefeito de uma cidadezinha no estado da Indiana, chamado South Bend, uma cidade de 100 mil habitantes, ou seja, uma coisa bem limitada. Não tem nenhuma experiência de congresso, etc. Ele é formado em economia e administração, mas também é formado em literatura. Esses caras formados em ciências humanas e que vão para a política, esses caras me assustam. E o pai do Buttigieg era especialista em Antônio Gramsci. Nossa. Olha só. E aí o que acontece? Nas últimas semanas, o Buttigieg ele passou a se vender como moderado. Né? Nos debates ele teve vários confrontos com o Bernie Sanders, falando que o Bernie Sanders é um louco, é um socialista radical, etc. Só que, há um tempo atrás, o Buttigieg era fãzão do Sanders. Ou seja, o que mudou? Ou será que nada mudou e ele só está ele é só um radical se vestindo em pele de moderado, tal como é o Obama, né? Porque no imaginário popular o Obama é um moderado. Obama é Obaminha, paz e amor, né? Igual a paz e amor. Pra gente convencer as pessoas de que na verdade não é isso, também é um caminho longo e difícil. Então, e aí, olha só, bom, o Obama era o negro, né? Então o candidato negro, primeiro presidente negro. Esse Buttigieg, ele é homossexual assumido, né? Ele é homossexual assumido, aparece em público com o marido, beija o marido na boca em público, etc. Então, ou seja, você tinha
quando eu olhei para todo esse pacote, eu falei, é o candidato perfeito. Porque é o moderado, é o radical travestido de moderado, tem a cartada da minoria, igual tinha o Obama era negro, esse era gay, é gay. E aí é um cara que tem um background bem das humanidades. Falei, meu Deus, esse é o cara que vai ser o candidato e vai estragar tudo, né? Uhum. Mas ele pulou fora. Talvez para um outro momento, que ele é muito jovem, né? Ele tem 38 anos, se eventualmente ele fosse candidato e eventualmente virasse presidente, ele ia ser um dos presidentes, ou o presidente mais jovem da história. Ao passo que os outros é tudo aveiarada, né? A Elizabeth Warren é velha, o Bernie Sanders tem 76 anos, o Joe Biden tem 77. Só a veiarada, né, branca, então perde um pouco da cartada identitária também, né? Apesar do Bernie Sanders apelar muito forte com essa base, mas agora os candidatos são todos ricos, brancos, velhos, né? Eu já acho que isso é um ponto positivo para o Trump, porque o pessoal estridente, militudo, eu acho que se empolgaria mais com um candidato negro, com um candidato gay, né? Isso já não vai ter mais. E me fala uma coisa, Dra, você comentou do Obama. O Obama ou a Hillary, eles se posicionaram nessas prévias? Eles já fizeram ali já deram a opinião deles, já deram as sugestões deles, ou eles não quiseram se comprometer aí? Essa sua pergunta é sensacional. Por quê? Nenhum dos dois apoiou publicamente candidato nenhum até agora. E eu acho que isso é muito indicativo, porque assim, nenhum dos dois quer se sujar, pelo menos não tão cedo. Claro que quando o candidato sair, é bem provável que eles ratifiquem, né, e apoiem. Embora, assim, o apoio pode ser ativo ou pode ser um apoio verbal só também, né? Mas olha só que interessante. O Joe Biden, que foi vice do Obama, ainda não ganhou o endosso do Obama. Eu acho que isso é muito indicativo de que, assim, os dois estão fora mesmo, para que eles vão chafurdar nessa lama? Né? O Partido Democrata tá essa lambuscada toda aí. Para que eles que estão lá de fora, né? O Obama tem o legado dele, né? Enfim, pelo menos para apelar para o eleitorado dele ou para os fãs dele, ele tem o legado dele. Para que ele vai se sujar, metendo a mão na lama para apoiar um desses palhaços aí que estão envolvidos nessa bagunça do Partido Democrata? Inclusive o Joe Biden, que foi o seu vice. Então, até agora, oficialmente, não existe nenhum endosso de nenhum dos dois a nenhum dos pré-candidatos. Eu acho que isso é sintomático, tanto do estado atual do Partido Democrata, como também assim, da vantagem que o Trump vai ter, né? Se os figurões do Partido Democrata não estão querendo se melecar, isso é sinal que, enquanto isso, o Trump vai só nadando de braçada. Então, eu acho que, e por isso que essa sua pergunta é muito importante. Bom, então, para fechar aqui o primeiro bloco, antes da gente falar quem provavelmente vai perder pro Trump, quer dizer, nossa, errei a pergunta, quem vai enfrentar o Trump, eu falei quem vai perder, gente, cabeça. Eu queria saber de você, André, qual que é a tua análise aí do menos pior? Porque uma coisa é quem vai provavelmente. Agora, qual seria o mundo ideal, assim, o cara... que, na verdade, não que ele vá perder porque, esse daqui é super radical, então se ele fosse contra o Trump, ele seria bom. Na verdade, será que a gente não consegue pegar de algum desses candidatos alguma coisa boa? Tem algum candidato aí que valeria a pena? Um democrata aí que poderia ser uma aposta? Qual que é a sua análise dentro desses candidatos aí das primárias? Certo. Essa pergunta é interessante também. Olha, vamos pensar o seguinte... vamos supor assim, vamos pensar aqui, o Trump vai perder. Quem seria o melhor candidato para ele perder, né? Quem seria o democrata menos assim nocivo, menos hostil aos valores americanos, que são aqueles valores que, por tendência, nós apreciamos também? Com certeza absoluta não é o Bernie Sanders. Eu acho que isso é uma coisa legal de se dizer também, né? As propostas do Bernie Sanders, assim, são bizarras, são malucas, o negócio é realmente louco. A expectativa dos economistas é de que, se o Bernie Sanders foi eleito, o
grau de endividamento que ele ia implicar para os Estados Unidos seria algo entre 50 e 80 trilhões de dólares em 10 anos. Caramba. E fizeram uma entrevista e perguntaram para ele, fizeram a pergunta que deve se fazer para todo socialista: de onde vai sair o dinheiro? E quanto vai custar? Ele falou, não, eu não sei quanto vai custar, quando a gente chegar lá a gente vê. Então assim, eu meio que inverti sua primeiro, né? Não quem seria o melhor, pior. O pior seria o Bernie Sanders, né? Outro exemplo, só para ilustrar porque ele seria o pior. Uma das propostas mais famosas dele é a questão da saúde. Então ele tem uma proposta de criar basicamente um SUS americano. Só que a proposta dele é mais radical do que isso. Ele não apenas propõe criar um SUS americano, como abolir a saúde privada. Né? Então, assim, veja, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que não apenas o SUS exista, mas que só o SUS exista. Porque se a gente pensar aqui no nosso contexto, beleza, existe o SUS, mas existe a medicina privada também. Então, isso ajuda o SUS a não ficar sobrecarregado, né? Imagina se todo mundo, se já é sobrecarregado, sem todo mundo usar, todo mundo só paga, mas nem todo mundo usa. Imagina se todo mundo só tivesse como opção para usar o SUS. Como seria sobrecarregado e tal. Então, a proposta do Bernie Sanders para a saúde nos Estados Unidos é essa. O cara quer abolir toda forma de medicina privada e implementar um sistema totalmente estatal de saúde. Isso é tão assim, isso é radical. Um monte de democrata que é contra o Biden, é contra a Amy Klobuchar, é contra, o Pete Buttigieg era contra, né? Porque o negócio é muito radical e não é popular nem, para você ter uma ideia, dentro dos eleitores do Partido Democrata, só 2/3 aprovam. Claro que é bastante, né? 2/3, não estou aqui querendo distorcer a matemática. 2/3 é bastante, mas se a gente considerar que 1/3 não aprova, 33, 34%, pô, é bastante coisa. Então, assim, é radical demais até para os padrões democratas. Então, assim, o pior seria o Sanders. O melhor, olha, eu acho que dos que temos, o pessoal liberal gosta do Bloomberg. Eu não gosto. Acho que o Bloomberg é tipo o João Amoedo deles, tá? Quando o Bloomberg foi prefeito em Nova York, ele financiou pílula para adolescente abortar nas escolas, pra você ter uma ideia. Então, assim, ele é um capitalista? Ele é anticapitalista? Não, ele não é anticapitalista. Ele é o cara da TV lá, que tem o canal, né? O canal Bloomberg, esse mesmo. Ele é socialista igual o Bernie Sanders? Não, não é. Mas ele é um economista liberal nos costumes. Entendeu? Então, obviamente que eu, como conservador, não simpatizo. Eu acho que dos que... sim, olha, na marra você vai ter que escolher um e não pode, e o Trump já era. O Trump é a carta fora do baralho. Eu acho que eu escolheria a Amy Klobuchar. Tá? Apesar dela ser sem gracinha, dela ser entediante quando ela fala, ela é assim... quando ela fica nervosa, ela treme, né? Eu fico imaginando assim, ela num debate com o Trump, né? O Trump dá apelido para todo mundo, né? Então o Joe Biden é o Sleepy Joe, né? O Joe o Bernie Sanders é o Crazy Bernie, a Elizabeth Warren é a Pocahontas, a Amy Klobuchar, ela é tão irrelevante, né? Que ela nem ganhou um apelido, mas eu tenho quase certeza que o Trump ia chamar ela de Shake Amy, né, de Amy Tremedeira, né, porque quando ela fica muito exaltada, ela treme, né, é visível a tremedeira dela. E o Mike Bloomberg é chamado de Mini Mike, né, pelo Trump, porque o Trump é um cara de 1,90 m e o Michael, eu sou apenas levemente mais alto que o Mike Bloomberg. Meu Deus. Aí, enfim, mas eu acho que a Klobuchar seria a menos pior, assim, no sentido, justamente por ser uma moderada de fato, né? De fato ela é moderada, de fato ela é de centro. Então, assim, né, tipo, aquela tampa o nariz e escolhe. Acho que eu escolheria ela. Ela só não pode dar a mão pra Merkel, né? Porque dá até terremoto, né? Vixe, aí as duas juntas, Jesus. Britadeira, né? Sai as duas. Nossa, seria bem lembrado, seria um espetáculo.
Então bora pra última pergunta, e não menos importante, na verdade é a pergunta mais importante deste podcast, né? Então, e aí, André? E aí? Quem provavelmente será o candidato que irá perder para... poxa vida, de novo. Ai, vou ter que regravar. Lapso, gente, desculpa. Quem será o candidato aí que vai enfrentar o Donald Trump? Então, aí que tá, né? Assim, eu acho, se eu tivesse que, assim, se você falasse, olha, vida ou morte, fala um nome só, eu diria Joe Biden. Nesse momento, eu diria Joe Biden. Mas o Bernie Sanders tá com força, assim como ele estava com força em 2016. Só que qual que é a minha dificuldade para bater o martelo? Por que eu tô parecendo meio mureteiro aqui? Porque eu não consigo antever a maracutaia, né? Então, dentro do sistema de primárias do Partido Democrata, tem um elemento que são os superdelegados. Os superdelegados, eles tipo assim, é tipo um delegado, é um que vale por 3. A matemática aqui é o que estou agora, não sei dizer exatamente isso, mas é tipo isso. E foi assim que a Hillary ganhou em 2016 do Bernie Sanders, foi usando os superdelegates, né? E eu não sei se isso vai acontecer de novo, eu não sei que tipo de pauzinho vai ser mexido, né? Então, assim, o Bernie Sanders tá forte, tá assustadoramente forte. Então, eu não sei se ele vai ganhar, né? Se caminhando com as próprias pernas, eu teria mais receio de dizer que é o Biden. Como eu acho que no fim das contas, como o Biden vai ter força para isso também, né? Eu acho que vai acabar sendo o Biden mesmo. E assim, o pessoal, quando o Sanders ganhou em Nevada, eu vi um monte de gente, inclusive da direita, meu Deus, o Bernie Sanders, eu já vi um pessoal naqueles estudos que é muito legal, né, que você vai lá no site e fala, olha, fulano vai ganhar no Texas, fulano vai ganhar no Minnesota e tal. Eu vi um monte de gente colocando ali, nossa, o Bernie Sanders vai ser Eu acho que o Partido Democrata ele tá numa encruzilhada. Eu acho que vai ser o Biden, mas seja o Biden, seja o Sanders, eu acho que vai ser assim muito, 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 muito difícil ganhar do Trump. E aí por razões diferentes. O Sanders, ele vai mover o pessoal radical, o pessoal militudo, mas não vai mover os moderados. E o Biden, o oposto. Se você pega uma pesquisa da Gallup, o eleitor americano ele está mais propenso a votar num gay, negro, mulher, ateu, muçulmano. Qualquer uma dessas categorias tem mais chance de se eleger do que um socialista. Então o Trump vai enfrentar o Sanders. Todo mundo tem medo de socialista. Republicanos, moderados e até democratas. Então, ou seja, vantagem para o Trump. Acho que a vitória do Trump fica bem desenhada. Se for com o Biden, aí eu acho que o processo já é outro. Aí é o inverso. Aí o militudo vai ficar dormindo no dia da eleição, o moderado vai votar, mas aí, assim, ou seja, não tem candidato democrata que consiga juntar o militudo e o moderado. Uhum. Ao passo que o Trump vai ter todo o recorde do seu governo, tem uma base bem definida, né? Conseguiu reunir o Partido Republicano em torno dele e tudo mais. Então, ou seja, qualquer um dos dois, não é que o pessoal, às vezes o pessoal, inclusive os liberais, né? O pessoal que é anti aí, fica falando, não, vocês estão fazendo torcida, vocês não estão fazendo análise, né? A gente sabe quem diz isso. É torcida, não é análise. Não, é análise. Eu acho que nenhum dos dois, e com certeza vai ser um dos dois, consegue fazer esse movimento que eu falei. Reunir tanto militudos quanto moderados. Porque e lá nos Estados Unidos, isso é um ponto muito relevante, porque o voto não é compulsório. Então, assim, se o cara quiser ficar, tá nevando, eu tô com preguiça, vou dormir, não vou votar, tranquilo. Então, assim, ou seja, precisa empolgar. O candidato democrata que eventualmente fosse ganhar do Trump, precisaria empolgar, né? O cara vai empolgar o eleitor para sair de casa para votar. E eu acho que nenhum dos dois consegue empolgar todo mundo. Então, qualquer um dos dois vai acabar perdendo no final. Quanto ao Biden, tem um problema que, assim, o Biden é muito velho, né?
Se a gente pegar dos candidatos democratas, a gente tem bem velhos a Elizabeth Warren, o Bloomberg, o Sanders e o Biden. A Warren está praticamente fora, então vamos ignorar. Se você assiste os debates, você vê tanto o Sanders, tanto o Biden, quanto o Bloomberg, você percebe que os caras já têm dificuldade até para falar. Claro que não é uma coisa assim absurda, mas você percebe assim, você vê, né, quando o cara é muito velho, ele começa, a fala dele começa a ficar truncada, isso é normal. E eu consigo ver isso nesses três. E o Biden é o mais velho, ele tem 77 anos. Depois de um presidente socialista, uma coisa que preocupa muito o eleitor americano é ter um presidente velho demais. E embora o Trump não seja nenhum garotinho, né, o Trump com 74, mas ainda são 3 anos mais jovem, e o Trump tá em plena forma, né? O cara é uma máquina. Então, assim, não tem nenhuma, tipo, não tem aquelas engasgadas, não tem. O cara voa. Eu nem sabia que ele tinha 74 anos, eu achei que ele era muito mais novo que isso. Eu acho que ele tem, eu vou até conferir aqui agora, eu acho que ele tá com 73 e vai fazer 74. Mas, e o Biden tem, só assim, eu escrevi um texto pro Senso em Comum, que vai pro ar amanhã também, para falar da super terça. Só nas últimas semanas, o Biden cometeu 2 gafes. Ele tava num discurso, e aí ele tava falando, porque eu sou candidato ao Senado americano. Ou seja, ele tá concorrendo pra presidência e falou que era concorrente. Ou seja, é lapso, é coisa de idoso. De velho. De velho, E no último debate que teve, antes da primária da Carolina do Sul, ele tava lá todo inflamado, ele tava todo machão nesse debate, né, o Biden. Aí ele falou assim, porque 150 milhões de americanos foram mortos por armas de fogo desde 2007. Ou seja, ele falou que metade da população foi exterminada. É igual o Lula falando dos mendigos, né? Isso, né? Isso é lapso. Claro que o pessoal democrata nunca vai admitir, principalmente se ele for candidato. Mas é coisa já de quem tá muito perto de ficar gagá, né? De ficar senil. Ele tá à beira da senilidade, né? Uhum. E eu acho que isso vai pesar também se ele for candidato. Ó, eu abri aqui o Donald Trump tá certo, a minha memória tá ao contrário da memória do Biden, a minha memória tá em plena forma. O Trump tem 73 anos e vai fazer 74 em 14 de junho. Então não é nenhum garotinho, mas a impressão física, né, que ele passa é muito, muito, muito melhor que a impressão do Biden. Então eu acho que vai ser Sanders ou Biden. Apostaria nome único, Biden, mas eu acho que por motivos diferentes, nenhum dos dois devem ganhar do Trump na disputa em novembro. Perfeito. Bom, então aqui no assunto principal a gente já abordou um pouquinho, né, desde como é que funcionam, né, as diferenças aí do voto popular para o voto de delegado, falamos um pouquinho sobre as prévias, falamos aí das diferenças da escolha entre republicanos e democratas, falamos da super terça, falamos um pouquinho sobre os candidatos que estarão aí na disputa das primárias democratas, né, quais estão sendo limados, né, os que já desistiram, os que provavelmente não devem passar, e o André já nos deu aí uma previsãozinha do que a gente pode esperar aí do candidato democrata que deve enfrentar aí o Donald Trump nas eleições mesmo, tá? Então esse primeiro bloco foi um pouquinho um panorama geral. Como eu tinha comentado para vocês, a gente vai fazer uma série com alguns episódios sobre as eleições americanas. Então o André vai estar conosco aí ao longo deste ano, comentando e trazendo informação pra gente aqui aprender e pra gente poder fofocar aí sobre as eleições americanas, tá? Então o próximo quadro é a dica cultural da semana, que nós sempre trazemos alguma bibliografia, alguma série, algum livro, algum podcast, algum curso, enfim. A gente sempre traz aí uma dica para você saber um pouquinho mais sobre esse tema, para de repente você se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema do podcast. E a dica cultural desta semana é o filme Os Estados Unidos da Hillary, ou em inglês, né,
Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party. Esse filme ele foi lançado aí ao longo de 2016, lá durante a campanha presidencial dos Estados Unidos. E ele traz umas verdades um pouco sórdidas, né, que foram reveladas aí sobre a Hillary Clinton. E as histórias também secretas que permeiam aí o Partido Democrata americano. Então, esse filme vale a pena ver. E uma curiosidade sobre esse filme, que eu nem sei se o André tá sabendo dessa curiosidade, dessas fofocas, é pra saber, assim, se o filme é bom mesmo, se vale a pena ver. É o seguinte, a nota da crítica, que é aquela galera da crítica cinematográfica americana, a nota, só pra você entender, vai de 0 a 100. Eles deram nota 4, de se eles gostaram ou se eles não gostaram do filme. Agora, a nota do público foi uma nota 80. Então o filme é bom mesmo, porque se a crítica tá falando que é ruim e a população falou que é bom, então, meu filho, você acredite no povo, porque a crítica é tudo, né? Pense que Petra foi para o Oscar, então você pensa aí que não dá para confiar muito nesses críticos aí, mundo afora, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do podcast o link para você conhecer aí o filme, para você assistir o trailer dele, tá? Não posso deixar na descrição nenhum link para piratear o filme, mas o que eu posso fazer para você é dizer, né, que está disponível aí no YouTube, no Google Play Filmes, está disponível em outras plataformas, acho que no Now, não sei. E aí essas plataformas, elas cobram mais ou menos aí em torno de 10 e pouco, 11 reais. Então, você dê uma olhadinha aí ou você vai... Eu não posso falar o que você pode fazer, mas você pode fazer também, mas eu não falei isso. Enfim, então essa é a dica cultural da semana. André, você quer comentar alguma coisa sobre esse filme? Você já ouviu falar dele? Eu não assisti, mas eu assisti todos os filmes anteriores. Esse filme ele é dirigido pelo Dinesh D'Souza, né? Que é um grande pundit conservador americano. Eu gosto muito dele. Devo acompanhar o Dinesh há uns 10 anos já, né? Ele era um comentarista mais cultural, assim, mais filosófico. E depois, por alguma razão, ele deu uma guinada mais para a política. E desde as eleições em 2012, ele teve um filme chamado Obama's America, né? A América de Obama, em que ele vai descer o porrete no Obama, vai expor o radicalismo do Obama, né? Como o Obama foi um radical que se travestiu de moderado, porque o Obama foi um pupilo do Saul Alinsky também, assim como a Hillary Clinton, né? E esse filme especificamente da Hillary, eu acabei não assistindo, mas eu assisti os anteriores. E você matou a charada quando você falou do negócio da crítica. A crítica não gostou porque tá falando A crítica foram aqueles que em 2016 disseram que ela já tinha ganhado a eleição, né? Então é claro que eles ficam incomodados com um filme que tá ali expondo a rainha deles, digamos. Mas assim, apesar de não ter assistido, eu ponho totalmente a mão no fogo, né? O Dinesh D'Souza, que é o diretor do filme, ele ficou um tempo preso, porque ele fez uma doação para uma campanha de um candidato republicano ao Senado, ao Congresso, não me lembro agora. A doação ultrapassou $10. Ele doou $10 a mais que o permitido. E ele foi preso por causa disso. Caramba. Durante o governo Obama, né? E aí, não liguem os pontos vocês, né? Mas ele ficou, acho que 8 meses. E depois saiu. E depois, um ano e meio atrás, Trump deu um perdão presidencial a ele. Né? E aí, é óbvio, né? É claro que a gente está falando de país sério, né? Então não importa se passou R$1 ou 1 milhão, mas também, né? Pô, é óbvio que foi uma represária política isso aí, né? Sim. Então, mas todo esse material cinematográfico produzido pelo Dinesh D'Souza é muito bom, eu ponho totalmente a mão no fogo. O site que tava... Foi um dos sites que mais são aclamados aí, pelo menos nos Estados Unidos, é o site que tem o tomatômetro, né? É o Rotten Tomatoes, não sei se é exatamente assim que se fala, mas eles colocam, se o tomate, você pode dar o tomate fresh, né, que é o tomate bom, ou você dá o tomate estragado, você dá uma tomatada, né? Então os críticos,
eles deram um monte de tomatadas aí e a população deu os tomates fresh aí, pra falar que realmente esse filme foi bem bacana. Bom, então pra fechar aqui o podcast, eu só queria ver com o André sobre o que tem se falado na imprensa, André. Na imprensa brasileira, a gente realmente, mais uma vez, não tem falado muito. Na verdade, tem falado muito mais do que o Brexit, né? O pessoal gosta de... Na verdade, aqui na imprensa brasileira fala-se mais sobre a eleição americana por causa que o Trump é o Bolsonaro americano, né? Pelo menos é o que a imprensa brasileira diz, né? Então, como é que tá aí as movimentações? Você que trabalha lá no Censo, como é que estão as movimentações na mídia não profissional, né? Que agora é essa história, e na mídia profissional. Vamos só fechar aqui. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar e quiser acrescentar da pauta inicial, então só pra gente fazer um bem bolado e fechar. Beleza. Então, na verdade, até interessante essa a gente se reportar aqui. A gente vai fazer essa série, né? Eleições americanas, igual a gente fez com o Brexit. Então, lá, quando a gente falou Brexit, a gente falou em relação à cobertura de imprensa do Brexit, qual que era o problema, né? O problema era um evento muito relevante, mas que estava sendo coberto de maneira muito ali discreta, e quando coberto, quando mencionado, de maneira muito ruim, primeiramente, e depois de maneira ideologicamente enviesada, ou seja, de contrariedade, né? Uhum. No caso das eleições americanas, a gente tem quase o mesmo quadro, com a exceção de que, como você disse, a cobertura é um pouco maior, né? Porque aí não tem como fugir. A gente está falando do presidente dos Estados Unidos. Então não tem como querer esconder isso embaixo do tapete, né? Não dá. Precisa se falar um pouco mais. Mas aí os outros dois problemas permanecem, né? Que é o problema quando essa cobertura existe, ela é muito porca, muito rasteira, né? Que às vezes, como eu falei lá naquela série, às vezes é até difícil você classificar aquilo de maneira ideológica, porque para ser enviesado ideologicamente ainda precisava melhorar. Tá tão ruim que tá aquém disso, né? E aí quando a gente chega num último nível, aí tem um enviesamento ideológico que é completamente contrário aos republicanos, a qualquer republicano e ao Trump em especial, porque o Trump é o racista, nazista, né? E falando nisso, né, a gente já tá na eleição do Trump, e cadê o nazismo, né? Cadê o nazismo? Cadê a ditadura? Cadê a Terceira Guerra Mundial? Cadê o fim do mundo? Cadê o apocalipse? Nada disso aconteceu, né? Eu espero, assim, sinceramente, que isso seja uma das chaves da campanha do Trump, né? Bom, vocês disseram que ia ser uma bosta. Não só não foi uma bosta, como está sendo maravilhoso, né? A economia está bombando, né? E tudo mais. Então, mas assim, e aí, na toada disso que eu falei, né? Ou seja, a gente está tendo um volume maior de notícias, só que igualmente ruins. Para ter uma ideia, eu não fiz esse exercício vezes. Eu fiz ele agora há pouco, porque eu fui confirmar a informação que o Buttigieg tinha pulado fora da campanha, mas eu nem parei para analisar, eu só bati o olho e falei, pulou fora mesmo. E depois das primárias de New Hampshire, em que o Buttigieg ganhou, aí eu fiz um exercício que eu acho que todo mundo pode fazer se quiser ter o feeling do que eu estou falando aqui agora. Google Notícias, digita lá. Digita Bernie Sanders, digita Joe Biden, digita o nome do candidato democrata. E aí eu fiz isso com o Pete Buttigieg, e aí que tipo de coisa eu encontrei ali? Eu encontrei um monte de análise, falando, porque assim, no Brasil, às vezes não, mas quase sempre, é muito difícil você convencer o analista padrão de que o Partido Democrata, por mais que não seja um partido de esquerda na sua origem, ele está um partido de esquerda hoje. Porque os caras acham que Estados Unidos não tem esquerda, tudo é direita. Uhum. E aí as reportagens e os artigos Buttigieg, naquele momento, estavam falando exatamente isso. Buttigieg é super moderado, Buttigieg é um liberal clássico,
Ou seja, querendo pintar o cara como basicamente alguém de centro-direita, né? E eu, óbvio que é isso que, como a gente falou, é isso que eu gosto, eu falei, epa, não é bem por aí, né? Não é bem por aí, porque esse cara era entusiasta do Bernie Sanders até ontem. Então não me venha querer pintar ele como o paladino da moderação, porque ele não é. Não é, só se ele se descobriu assim 2 semanas atrás. Então, ou seja, na imprensa, a gente observa e vai continuar observando, né? Isso não vai mudar. A diferença é que a gente tá na internet aí, a gente tá no Twitter para dar uma retada nos caras, mas a gente é formiguinha, né? Mas o problema primeiro da cobertura ruim, os caras replicam o que vem da CNN, replicam o que vem da Reuters, e no segundo momento encontra, esse artigo que eu tô pensando aqui, eu não lembro o nome, mas ele era de uma professora de Relações Internacionais da PUC, alguma bosta dessas, e ela tava falando isso, tava falando que eu tava, no final do texto, eu tava imaginando ela falando que é um conservador cristão do Tea Party, né? Eu tava só esperando isso. Se eu não me engano, o título do artigo era assim, Pete Buttigieg, o democrata que os republicanos gostam. Eu acho que era uma coisa assim. Ou seja, querendo pintar, falando que o cara é basicamente um republicano não assumido. Gente, o cara é gay, surge um monte de republicano não assumido, travesti. Juro que é sem intenção, não tô fazendo a piada intencionalmente. Mas, ou seja, isso é um exemplo, assim, simbólico, sintomático daquele problema que eu apontei lá na nossa série sobre o Brexit e que eu tô apontando agora e que vai continuar, né? Então essa análise ou extremamente pobre ou extremamente enviesada da imprensa. A gente não vai fugir disso daí, não. É o que a gente vai ter mais uma vez. Exceto, é claro, nas mídias independentes, óbvio, né? Amanhã mesmo, amanhã sai um artigo meu pro Censo, que quem estiver ouvindo vai poder acessar quando o ar podcast, onde eu estou fazendo uma análise do que eu acho que vai acontecer na Super Terça, que é um pouco do que eu já falei aqui também. Então, assim, nós, Movimento Brasil Conservador, Movimento Conservador, Sem Cinco, Brasil Sem Medo, enfim, vou esquecer de alguém aqui com certeza. Mas essa turma toda vai fazer a sua tarefa, mas em termos de tudo mídia independente, mídia mainstream vai continuar com o mesmo problema. Pois é, infelizmente, né? E a gente sempre martela aí nesse assunto, porque nós, da imprensa independente, nós precisamos, né, falar, rebater e comentar desses assuntos, porque senão ninguém fala, senão a gente deixa aí na mão de Folha, de Estadão, e aí, né, vocês bem sabem como é que a informação chega, né? Bom, então eu quero agradecer muito a você que ficou até agora nos escutando. Eu espero que este episódio tenha aí te trazido bastante informação. Esse daqui é só o primeiro episódio da série, né? Que a gente vai fazer sobre as eleições americanas. A gente vai discutir ainda bastante coisa sobre isso. Então eu espero que você escute esse episódio. Se você não entendeu alguma coisa, escute novamente. Esse tipo de episódio, né, André? Quando eu mesma escuto alguns episódios lá do Guten Morgen que tem um conteúdo que eu acho difícil, é um conteúdo novo, eu acabo escutando mais de uma vez, até para eu poder entender direitinho. Às vezes não consegue pegar ali na primeira, na segunda o negócio fica um pouco mais fácil, né? Fica menos nebuloso, né? Então... São episódios mais formadores, né? É que nem o primeiro que a gente fez da série sobre o Brexit, né? É quase assim... Não, sem arrogância nenhuma, mas é uma aula, né? É uma coisa assim de pegar conceito, forma, né? E tudo mais. Isso mesmo, então quero agradecer você por ter ficado conosco até agora e obviamente quero agradecer muito ao meu amigo André, porque ele sempre está disponível e ele sempre vem aqui na maior boa vontade dar essa aula para mim e para vocês. Então, André, muito obrigada. Sua participação aqui é sempre incrível. Você sempre traz muita informação para mim, para o ouvinte. Sempre é muito elogiado. Então, eu quero te agradecer e até te parabenizar por todo o teu trabalho. Hoje, de verdade, eu falei ali na introdução do episódio que você, para mim, é um grande analista internacional e eu acredito que para muitas pessoas, né? Tanto que você
tem aí ocupado o teu espaço na política internacional e sendo cada vez mais reconhecido. Então, obrigada e parabéns aí por todo esse trabalho que você está fazendo. Muito obrigado, agradeço as palavras, o convite, estou sempre, e de fato, à sua disposição, do movimento conservador. Eu sempre estou, sempre estarei. Estamos aí juntos e só, assim, registro, que fique registrado que, mais uma vez, não teve nenhum blooper meu, né? Porque que desgraçado! Eu não cometo erros, né? Então, eu, né, não tenho parte engraçadinha comigo. Brincadeira, cara, né? Só tô sendo pentelho aí. Bom, então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast do Movimento Conservador e, né, sempre lembrando a você, meu querido ouvinte, se você quiser fazer parte do movimento que mais cresce no Brasil, procure pelo Movimento Conservador, é www.movimentoconservador.com, nós não temos o BR. Lá no site do Movimento Conservador você vai encontrar alguns planos de filiação, que é a forma como você pode contribuir com o movimento. Só que este movimento, diferente aí de outros, né, principalmente esses dos bumbuns libertos, né, este movimento, todas as vezes que você contribui conosco, nós também te damos uma contrapartida e contribuímos também com você para sua vida intelectual, né, para te ajudar aí. Então, nós temos diversos planos de filiação e dentro desses planos de filiação, você, dependendo da quantia, né, e do plano que você escolher, você tem alguns brindes. Então, nós temos a revista do Terça Livre, que é uma revista muito bacana, cheia de conteúdo com análises muito boas do Alan dos Santos. Nós temos os livros da editora Armada aí, que eu posso até colocar aqui o André como um dos representantes, que ele também trabalha ali na editora, né, junto do Márcio. Temos os livros da editora Armada, você ganha um livro por mês, dependendo aí do teu plano de filiação. Nós temos os cursos, diversos cursos, então tem cursos do Burke, inclusive eu acho que tem até curso do André lá no Burke ainda, né, André? Deve ter alguma coisa nesse sentido ainda por lá. Tem 2 cursos meus lá, um sobre Eric Feiglin e um sobre as origens filosóficas do globalismo. Aí, ó, que maravilha. Então você vai ter descontos ao acessar aí os cursos do Burke. Então aí você já procure os cursos também do André, que, poxa, o André, ele é show de bola aí na área de ensino, né? Temos também o curso do Silvio Grimaldo, temos curso do Rafael Nogueira, Política, Governo e Conservadorismo. Temos o COF do professor Olavo de Carvalho, então assim, eu sempre esqueço me embanando toda aqui, porque é muita coisa mesmo, tá? São muitos brindes que você pode acabar levando aí ao contribuir, né? Então, procure, se você tiver dúvida, procure os membros, vá procurar eles ali no Twitter, no Facebook, dá um jeito, fala assim, esse negócio funciona mesmo, eles te enrolam, eles entregam as coisas ou é tudo mentira, não ganha nada? Procura lá que aí você vai ouvir da palavra aí dos membros, da boca deles, você não, né, se não quiser acreditar em mim, não tem problema, vai atrás, procura, pergunta, e aí você tira suas próprias conclusões e eu tenho certeza absoluta que você vai vir fazer parte aí do movimento que mais cresce no Brasil, que é o movimento conservador. Então, só para finalizar, muito obrigada novamente, André, muito obrigada a você que nos ouviu. Este é o primeiro de uma série aí de podcasts sobre eleições americanas. Fique com a gente que a gente vai trazer um monte de novidade para você, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Show. Deixa eu tirar aqui. Cadê? Opa, que eu coloquei errado. Bora lá. Né, eu chamei um candidato aqui de André e um de João. Só para fins de exemplo. Se o André ganhar, vai isso é treta, viu? Marmelada, né? Marmelada, Deixa eu ver. Pior que eu ganhei aqui no meu exemplo. Aí, ó. Como pode? Óbvio, eu escolhi o sistema para isso mesmo. que a banda toca por lá. Então tá, André, não entendi nada. Você pode começar de novo?
Volta tudo, por favor. Volta, não entendi, mas quem que é o delegado? É delegado de polícia? Delegado de polícia que você tá falando? É xerife? Não, eu achei super didático, gostei pra caramba. Inclusive, nossa, eu vou usar muito. Você me permite? Não vai ser. Não vai. Não, eu tava até pensando, plágio. Eu vou colocar isso depois na pedra, né? Vou passar por escrito e colocar em algum lugar aí. Claro que devem ter coisas parecidas ou até iguais a isso na internet por aí. Mas eu quis fazer uma coisa assim, minha mesmo, porque aí o domínio é maior, né? Mas não, ficou ótimo. Deu pra entender direitinho. E jogo por aí. Então esses meios bilionários, aí, eles operam com essa mentalidade, né? Podiam financiar a gente, né? Pois é, podia parar de torrar dinheiro com isso, né? Tem um maluco lá, que eu vou falar dele daqui a pouco, que gastou 200 milhões de dólares só na primária da Carolina do Sul. Gente. Né, em propaganda, campanha, os cambau a 4. E a gente aqui, o que a gente não faria com sei lá, com 10 mil dólares, né? Faria um trabalho aí. Pois é, por muito menos, né? Por muito menos, é. Por 8 mil já é muito, né? E os caras já estão falando que é o apocalipse e que é culpa do Trump, né? Então eles já claro. E aqui no Brasil do Bolsonaro. Óbvio, lógico. O vírus saiu do condomínio do Bolsonaro. O porteiro falou e ele pegou, inclusive, carona com o motorista do Uber. O Bolsonaro espirrou 2 vezes lá e pronto, o mundo inteiro começou a espirrar junto. Deixa eu só te interromper rapidinho, André. O Sanders, ele foi o cara que perdeu pro Trump, né? Não, ele perdeu pra Hillary. E a Hillary perdeu pro Trump. Ah, é verdade, ok. E inclusive perdeu no meio de uma maracutaia do Partido Democrata, né? Porque, na verdade, toda a confusão lá com a Rússia hackeou o sistema do Partido Democrata e divulgou pro público que, na verdade, estavam fazendo maracutaia para ela ser a candidata e não ele. Porque teve um momento da vida dela que ela falou que tinha uma herança indígena e tal, só que era uma parcela ínfima, ela tava querendo dizer que era ínfima, só que tipo, era 0,1%, entendeu? Aí ele apelidou ela de Pocahontas. Aviso de recuperação de dados após cortes da internet maravilhosa de Andreassi Barreto. Como cortou tudo, vou explicar brevemente para vocês através aqui de uma notícia do G1. Senadora chamada de Pocahontas por Donald Trump apresenta teste de DNA para provar raiz indígena. O presidente havia dito que se ela demonstrasse ancestralidade indígena, ele doaria $1 milhão à entidade de caridade. E aí a senadora americana Elizabeth Warren, apontada como uma potencial candidata à presidência do Partido Democrata em 2020, provou a veracidade de sua origem indígena depois de ser submetida a um teste de DNA que apresenta forte evidência de que tem ancestrais nativos, depois que o presidente Donald Trump fez piadas sobre a informação. Só que esta senhora é uma super branca, de olho claro, cabelo loiro, putz, super Pocahontas, né? Tá, vamos para a última pergunta. André, eu vou pedir para você sair e voltar do servidor porque começou a cortar um pouquinho. Ah, beleza. Então vou fazer isso, peraí. Aí. Opa, me agora ouvindo? eu tô. Agora Okay. eu volto pra sala de estar? Não, tá certo, eu já puxei. Beleza. Tá. Mas assim, é coisa já de quem tá muito perto de ficar gagá, né? De ficar... como é que é a palavra chique pra isso? De ancião que tá gagá? Como chama? Senil. Ele tá à beira da senilidade, né? Comentamos sobre os candidatos que vão disputar, que estão na disputa das primárias democratas. Gente do céu, que foi isso? De novo. Os candidatos que estão na disputa... André, fala alguma coisa pra eu saber onde cortar. Obrigada. Bloopers aos bloopers aí. Gente do céu, ai que ódio.
até agora nos escutando. Eu espero... Peraí. Pronto. Opa, blooper. André, você fica na sua. Estamos aí juntos e só, assim, registro que fique registrado que, mais uma vez, não teve nenhum blooper meu, né? Porque Que desgraçado. eu não cometo erros, né? Então, eu, né, não tem parte engraçadinha comigo. Brincadeira, claro, né? Só tô sendo pentelho aí. Então tá, André, eu quero falar aqui publicamente que eu estou triste. Porque este episódio eu não sei se vai ter bloopers, então eu Tava estou torcendo. magoada. Estou Mas bem magoada. É a parte mais, falando sério, por incrível que pareça, sem trocadilho, é a parte engraçada. Às vezes, os episódios que eu gravei, às vezes eu vou só no finalzinho pra ouvir, eu volto lá. Claro, eu ouço tudo, pelo menos uma vez sempre, né, pra